Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 29 de agosto de 2011. Lembrando que nós estamos nos estúdios da UniTV, da Universidade Federal Fluminense. O Vieira, vamos à brincadeira? A brincadeira é séria. Tá? Eu queria que você montasse, primeiramente, eu vou montar o meu também, tá? Você montasse o teu time para quarta-feira, com as peças que tem disponível, que provavelmente seria o time base do Fluminense, né? Não seria, vamos dizer, não seria o time base, mas seria uma base de lançamento para o que você quer quando tiver todos os jogadores disponíveis. Então você montaria esse time, você monta esse time para quarta-feira com o que nós temos disponível, e depois você diz quais são as peças que vão encaixar. Qual é o seu time ideal? O time ideal para quarta-feira, o time ideal mesmo. Para já? Agora? Para agora. Para agora? Tudo bem. Diego Cavalieri no gol, absoluto. Não tem nem o que questionar do Diego Cavalieri. Caneta, eu vou anotar. Tudo bem, pode anotar aí. Vai anotando. Canetinha vagabunda, hein, Savioli? Deus do céu. Mas, enfim, Diego Cavalieri. Vou mandar para você o mesmo recado que eu dei pro Arquibaldo. Passa lá no isopor. Pode mandar as canetas lá para casa, não tem problema. Enfim, vamos lá, vamos agora a sério. Diego Cavalieri no gol, Mariano na lateral direita, Gum, Leandro Eusébio tá de volta. No lugar do Gum, talvez possa entrar o Elivelton, porque eu acho que o Gum não tá tão bem nesse ano. Mas por enquanto mantém o Gum. Mantém o Gum. Leandro Eusébio, que já está liberado, estava no banco de reservas, então acho que o Eusébio tem que assumir logo o lugar dele na esquerda, no lado esquerdo da defesa. No lado esquerdo, no lateral esquerda, Carlinhos. O meu meio de campo ele forma com Valência, Edinho, Lanzini, e teve uma sugestão hoje que eu achei muito interessante no comentário do site, do famoso Razão, que tem um comentário, tem dois caras lá no Fluminense, etc, que estão comentando como Rapaz, Razão e sem razão. Eu já ri tanto com esses caras, Razão e sem razão, divertindo, meu Deus divertidíssimos. Hilário, Mas legal que o Razão gente. só corneta a gente, né? O Razão chega lá e começa a reclamar de tudo que eu falo. Poxa, Razão, peraí, de repente você não tá com a razão. O Razão cornetou minha coluna, rapaz, fez uma página, né? Faz uma lauda me cornetando. Aí o sem razão foi cornetar a razão. Então, mas eu acho que o Razão tinha razão ao propor. Ele propôs. Esse programa hoje tá uma palhaçada completa. Então, o Razão ele propôs do lado do Lanzini o Lucas Patinho. E já que o Marquinho, ele é um coadjuvante que a gente gosta até dele, mas sabe que ele não é o cara diferencial que pode render tanto assim. E o Souza não vem bem, por que não colocar o garoto realmente que estava? Eu não sei, eu quero o seu time. Então, vou botar o Lucas Patinho do lado do Lanzini. Patinho e Lanzini, dupla de garoto mesmo. Garotos para poder correr e para poder dar um sangue novo nesse time. Sim. E no ataque, dupla de ataque, a minha hoje, ela é o Martinútil, porque é um cara que cai pelos lados do campo e eu acho que pode ser muito importante para poder liberar esse time. E o centroavante, eu ainda mantenho o Fred. Falei que eu já barraria se o Fred estiver disponível para jogar, né? Se o Fred não estiver, vamos lidar com essa possibilidade. Se o Fred não estiver, eu tenho a força, sou invencível, Rafael Moura. Não, o He-Man está suspenso. He-Man está suspenso, verdade. Olha só eu errando aqui no programa, sendo que é absurdo isso. Você é o repórter, você não pode errar. Eu posso errar, porque... E eu falei, então, Martinútil... Eu posso errar porque eu sou 5 anos mais velho que você. Então, eu já estou com a cabeça mais... Exatamente, 5 anos vezes 3. Mas, então, eu acredito que seja Martinútil e Ciro no ataque. Martinútil e Ciro no ataque, eu acredito que sejam... Martinútil e Fred ou Martinútil e Ciro. Martinútil então, teu Ciro. time é um 4-4-2, no estilo daquele que jogou com o Figueirense, com dois volantes, falando aqui. Liberou os laterais e tô botando sangue novo no meio campo para o Lanzini talvez ter com quem mais dialogar. Você sabe o que eu gosto nesse teu time? É o seguinte, você bota Gum e Leandro Eusébio. Então vamos fazer o seguinte, vamos investir no que deu certo no ano passado. Eu gostei disso. Me convenceu, inclusive. Obrigado. Apesar de que o meu time vai no 3-5-2. Tá? Se quiser anotar aí também. Agora fala mal da caneta. É horrível mesmo. Cavalieri. Eu vou de Cavalieri. Essa dupla aí, Gum e Leandro Eusébio. Vai manter o meu time, safado. Aí eu vou botar mais uma vaga na zaga. Eu vou jogar no 3-5-2. Aí você joga o dadinho aí. Uhum. Cada um pega um número. Rosário, Digão e Bota o Edinho. Bota o Elivelton. Rosário, Digão e Edinho.
Rosário, Digão e Edinho, escolhe Qualquer um dos três pode jogar aí. Vou escolher o Edinho porque já mostrou que ele pode jogar bem ali nessa função de terceiro zagueiro nesse ano. Edinho. Bom, enfim, pode até ser. Edinho. Tá? Tá bom. Vou com Carlinhos, né? Mariano. Uhum. Mariano na ala direita e o Carlinhos na ala esquerda. Perfeito. Diogo cobrindo a zaga. Diogo foi muito bem fazendo essa função no 3-5-2. Gosto do Diogo no 3-5-2. Na mesma posição que ele jogava com o Cuca, no 3-5-2. Diogo. No meu caso não é bem um 3-5-2, para mim é mais um 3-6-1. Né? Então, o que ficou faltando? 4 homens aí. Eu faço aquela linha de 3 Correto. com o Marquinho de um lado, o Lanzini centralizando e o Martinucci do outro. Você vai jogar. Barcelona, mais ou menos a Barcelona. É uma boa posição. O Lanzini vai fazer o Messi, né? E não. Os Lanzini outros não dois pode fazer fazem o Messi, o facão. não. Lanzini não pode fazer o Messi, não. Quem tem que fazer o Messi é o Martinucci e o Marquinho. O Lanzini puxa pelo meio. O Lanzini não é jogador para puxar para os lados do campo. O que o Messi faz? O Messi, ele cai mais pelo lado. O Messi para mim, ele joga pelo meio o tempo todo. Tudo bem, se o teu Messi joga pelo meio, o Lanzini pode ser o Messi. Tudo bem, vai. O meu Messi? Eu não tenho Messi nenhum. Exatamente, continua aí, segue no teu time. Mas então, né, o Lanzini fazendo o papel do Conca. Marquinhos, Lanzini e Martinucci. E o Martinucci fazendo o papel do Souza. Daquele time, aí eu vou lembrar, aquele jogo, Fluminense e Atlético Paranaense. Correto. Foi a melhor atuação do Fluminense no Brasileiro. Até agora, talvez acompanhada de perto pela atuação diante do Cruzeiro. Que o Deco jogou muito bem. Que aí já é outra coisa, porque você tinha Deco e Conca. Hoje a gente não tem mais, a gente não pode querer, né, reeditar aquilo. Um time que não existe mais. Na frente, tanto faz o Rafael Moura quanto o Ciro, porque ambos jogaram bem nesse esquema. Tanto o Rafael Moura jogou bem jogou bem enquanto esteve em campo, né? Enquanto não foi expulso. Mas o Rafael Moura esteve bem e o Ciro esteve muito bem contra o Atlético Paranaense, fez 2 gols, inclusive. Eu acho que ele joga até melhor ali do que abrindo pelos lados. É que a questão é o seguinte, todo mundo às vezes se confunde com o Ciro e às vezes até critica o Ciro. O Abel, quando chegou, ele chegou a fazer essa observação em relação ao Ciro. Ele falou que o Ciro ele era um jogador que às vezes pecava um pouco no posicionamento. Mas o Abel, quando chegou, ele também pensava que o Ciro, ele já declarou que não conhecia o Ciro, que o Ciro fosse um segundo atacante. O Ciro nunca foi segundo atacante. O Ciro sempre foi o atacante goleador do Sport Recife. Então eu acho que o Ciro ele pode muito bem ser o do seu time. O Ciro, sabe com quem eu acho que o Ciro cai bem? É aqueles jogadores que nem são tão segundo atacante, nem são centroavante. Né? É o cara que é atacante com o mesmo estilo do Sobis. Se encaixavam bem os dois. A gente não vou comparar com o jogador, porque um já é consagrado, joga lá fora, e o Ciro ele ainda está tentando cavar o seu espaço. Mas em estilo, e repito, o Ciro ele tem o mesmo estilo do Nilmar. Nilmar, que jogou na seleção brasileira e já jogou na Internacional. É mais ou menos. Ele tem um estilo parecido com o Nilmar e tem um estilo parecido com o do Sobis também. O problema do Ciro é que parece que ele já corre querendo... Aquele jogador que já corre querendo cair, né? Ele corre todo estranho e tal. Então, é a única crítica que eu tenho em relação ao Ciro. Mas se ele já correr estranho, fizer gol, tá bom. Mas enfim, vamos continuar a brincadeira? Acabou. Você escalou o time no 4-4-2 tradicional. 4-4-2. Você escalou no 3-6-1. Sim. Agora, vamos lá. Voltou o Deco, voltou o Rafael Moura. Sim. Enfim, o que você mudaria aí em relação à inclusão de quem está de fora? Bom, se os jogadores jogadores que estão fora voltassem, eu tiraria o Valência, eu jogaria com Edinho e Diguinho. Eu tiraria o Valência, colocaria o Diguinho. Eu colocaria o Deco no lugar do Patinho, porque o Patinho ele ainda é uma possibilidade de jogador a dar certo. O Deco já é um jogador consagrado. Claro, isso se o Deco ele conseguir realmente voltar, coisa que eu acho difícil. Pode ser até que aconteça, mas eu acho difícil. No ataque, realmente, eu mantenho. Então, eu só faria essas 2 substituições só. Você não muda o esquema, você muda um pouco o posicionamento, né? Porque o Diguinho já passa mais para distribuição. O Diguinho libera um pouco, mas eu até acho que os laterais eles têm mais liberdade jogando com os 2 volantes fixos, mas eu acho que o Diguinho ele também é um cara interessante que eu acho que vale a pena você abrir de um volante fixo para colocar o Diguinho. Até porque o Diguinho, quando tá bem, ele marca muito bem. Só que resta ele tá bem. Bom, eu trocaria, não colocaria o Deco, deixaria o Deco esquentando o banquinho, para ele não se machucar, até para a gente poder queimar o cartucho na hora que precisar, não é? De repente machuca o Lanzini, eu tomo uma suspensão. Precisar para quê? Como assim? A hora que precisar.
Você tá julgando que o Fluminense vai estar brigando lá em cima ou vai estar brigando lá embaixo? Eu não sei. Eu só acho o seguinte, que se você colocar o Deco, queimar esse cartucho, por exemplo, você colocar o Deco ao lado do Lanzini, né, você está colocando os dois homens de criação, os dois únicos homens que são capazes de fazer criação. Né? E um que tem canela de vidro. Né? Então, eu acho que é perigoso. Então, você mantém o esquema, eu não coloco o Deco. Quer dizer, na verdade, eu mudo o esquema. Em vez de jogar no 3-6-1, eu passo a jogar no 4-5-1. Né? Eu tiro mantenho o Leandro Eusébio e o Gum e coloco o Diguinho ao lado do Diogo, que também é outra dupla fantástica, que sempre deu certo. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sei se você acompanhou, eu estava fazendo essa conta hoje. É uma coisa impressionante. De 2009 para cá, Diogo e Diguinho com o Diogo e Diguinho jogando no time, o Fluminense só perdeu 2 partidas. E essa estatística é uma estatística que a gente, sempre que tem Diogo e Diguinho jogando junto, as pessoas recuperam, porque é uma estatística muito sintomática, muito forte, mostra que o time funciona com esses dois. Não sei se funcionaria tanto hoje não tendo Conca, não tendo o Emerson do ano passado também, que foi um cara importante, e na arrancada em 2009 a gente tinha um Maicon também caindo pelo lado do campo, que era um jogador espetacular, e o Fred numa fase que a gente nunca mais vai ver o Fred numa fase como essa, creio eu. Mas, a gente tinha aquele paredão na intermediária, porque o Diguinho ele avançava o posicionamento, né, na hora da marcação. Avançava o posicionamento, então ele enfileirava com Conca, com os 2 alas e com o Maicon que voltava. Então a gente começava o combate sempre ali na intermediária adversária. E como aquele time do Fluminense roubava a bola. Muito, porque era um time que vibrava. E vibrava muito também com a força da torcida, porque a torcida do Fluminense, quando compra o barulho, vai no estádio e incentiva e joga com o time dentro de campo dá uma resposta completamente diferente. Aconteceu isso em 2008, aconteceu isso em 2009, enquanto a gente tinha Maracanã. Perdeu o Maracanã, você perde 80% da força da torcida do Fluminense. Aí a gente vai voltar naquela discussão de Engenhão, viabilidade de Engenhão, porque a torcida não vai, não é essa conversa que eu quero entrar, não quero discutir isso. Mas é uma verdade. Então o Fluminense perde muito sem ter o Maracanã, mas agora a gente tem que se acostumar a jogar dessa forma. Volta Redonda podia ser uma boa opção para ano que vem, quem sabe. Agora, eu acho que é um dado interessante pro Abel. Abel, leve em consideração isso aí, Abel. Diogo e Diguinho, desde 2009, desde setembro, outubro de 2009, acho que quando começaram a jogar juntos, o Fluminense com eles em campo perdeu 2 partidas. Mas tem que ver qual é o verdadeiro Diogo também, né, Savioli? Porque o Diogo... Desculpa, foi aquela contra a LDU, lá em Quito. Que não dá para considerar. Não dá nem para contar. E foi aquela partida contra o Corinthians, que foi roubada em 2010, no primeiro jogo Fluminense-Corinthians, lá no Pacaembu. Tá dentro da margem de erro, né? 2 partidas, eu acho que dá para dizer até que o Fluminense pode ser até que tenha perdido mais alguma, mas realmente não consegui achar. Bom, se perdeu mais alguma ou não, a questão é que foi pouco. Então, acho que o número 2 é apenas simbólico. Porque aí o que eu penso? Você pega uma dupla de zagueiro que foi a menos vazada do brasileiro. Você pega uma dupla de volantes que juntos só perderam 2 partidas em 2 anos. Cara, a gente já começou meio caminho, né? Eu acho que a gente pode um pouco usar estatística, mas você falar que o jogo pode não ser o mesmo. Bom, pelo que eu vi contra o Botafogo, é o mesmo e algo mais. Contra o Botafogo ele foi bem, e contra o Santos também, quando ele entrou no segundo tempo, ele também foi bem. Então, se o Diogo foi esse Diogo, o Diogo dos áureos tempos do Diogo, que era aquele leão na marcação, o Diogo rouba até o lugar do Valência ou do Edinho no meu time, e eu também colocaria a dupla Diogo e Diguinho. Mas eu preciso da segurança que o Diogo seja esse Diogo, e não o Diogo que entrou nesse ano em alguns momentos e não rendeu, não correspondeu. Eu acho que o Diogo não teve a oportunidade, acho que sequer, de pegar ritmo de jogo. Né? Só entrou em segundo tempo, enfim, teve uma ou 2 partidas que ele começou jogando. É o caso do Digão também. O Digão não teve oportunidade praticamente esse ano. Então, aí você pega um garoto que você já viu ele render muito bem naquele final de 2009. Você sabe que o cara tem futebol. E aí a torcida já está torrando o cara, né? Já está carbonizando o Digão por causa de 2 falhas contra o Santos. Calma, gente. Mas ele foi horrível no jogo contra o Santos. Ele cometeu 2 falhas, ele não foi horrível. Ele foi horrível no jogo contra o Santos. Agora, você não pode esquecer o seguinte. Aliás, 2 falhas não, eu vi uma. Primeiro gol, eu vi no segundo gol. Você deixou o cara no mano a mano também.
Perfeito. Eu vou até te pedir, já que a gente já fechou os times, tal, colocamos qual é o nosso time para o leitor, e é até interessante que o espectador, leitor, enfim, as pessoas que nos acompanham aqui no Fluminense, etc., é que ele também coloca o time dele, dê a sua opinião, porque a gente está aqui para debater, para dialogar, a gente não é senhor da razão, entendeu, Razão? Então, esse é o ponto. Mas, enfim... Porque já tem o razão, sem razão, e agora o senhor da razão. O senhor da razão é um espírito que paira, assim, todos os comentários do Fluminense, etc. Mas, enfim, só para poder recuperar uma coisa que eu tinha falado no primeiro bloco, que eu não cheguei a terminar de falar em relação ao Fred. Existe uma proposta que não foi formalizada. O Peter, na verdade, houve uma sondagem pelo Fred, uma sondagem que parece que realmente vai se confirmar, mas não foi ainda formalizada. Então, foi pedido pela diretoria do Fluminense que volte como proposta para que possam dar seu parecer. O que eu tenho a informação, que isso aí é uma especulação, não veio nem do presidente, nem da diretoria do Fluminense, mas a Unimed, ela queria que o Fred fosse embora nesse momento. A Unimed não gostaria de contar com o Fred. E aí a gente pensa também que muito por causa disso, como uma espécie de recuperação de investimento, até porque a gente sabe que a Unimed hoje, ela tem grande parte dos direitos dos jogadores do Fluminense, e se eu não me engano, tem de 70% a 80% do Fred. Então, Agora eu te pergunto, será que ela está querendo recuperar o investimento? Pode ser um investimento, mas pode ter outras coisas também. Eu acho que não é só investimento, não. O investimento, o patrocínio, o direito de imagem, ou seja, ela já fica com tudo mesmo, né? É verdade, a relação do Fluminense com a Unimed hoje é uma relação que ela prende o clube de uma forma que é um absurdo. Não vou falar mais nesse assunto, porque já até batido. Já encheu o saco, né? Literalmente já encheu o saco. Gente, nós voltamos daqui a pouco com o quarto e último bloco do Fluminense.